A revisão de aposentadoria que não depende de STF e não depende de STJ. Eu sou o Thiago Luquim, advogado, sócio da ABL Advogados, e eu estou aqui com o meu sócio Matheus Freitas para a gente comentar um pouquinho sobre essa revisão que não depende de STF. Matheus, que é da ABL Advogados da cidade de Mogi Mirim. Muito boa noite, Matheus. Boa noite a todos. Boa noite, Thiago. Boa noite aos nossos queridos amigos, clientes, inscritos no canal da ABL Advogados. Mais uma tradicional live de segunda-feira, trazendo novos aspectos, né, pós-revisão da vida toda, mas fazendo aqui já um alerta para aquelas pessoas que entram, querem saber da revisão da vida toda, né, Thiago? A gente está trabalhando, mas a gente só vai trazer novidades assim que tiver movimentação dentro do processo. Enquanto isso não acontecer, a gente vai trabalhar as revisões que não dependem deles, revisões que já são de direito, que basta você encaixar nas regras que você pode exercer seu direito e ir atrás, né, Thiago? Exato, muito bem colocado, Matheus. Bom, enquanto isso, é importante vocês escreverem aqui nos comentários se vocês são clientes da ABL Advogados, se vocês querem ser nossos clientes e de onde vocês estão nos assistindo. Isso é muito bacana aqui para a gente saber quem são os nossos telespectadores aqui do nosso canal do YouTube. Estamos ao vivo no YouTube e também no nosso Facebook. Então, escreva aqui nos comentários, a gente responde aí todas as perguntas. É importante destacar, Matheus, enquanto não tem nada na RVT, assim como você trouxe, vamos falar de outras ações que não dependem de STF e não dependem de STJ. E eu vou começar com uma, hoje vai ser uma bem específica, né? A gente vai fazer uma live bem dinâmica, então fica aqui até o final, curta, comente e compartilhe com quem possa ter direito. Mas pouquíssimas pessoas sabem que em 2021 o STJ ele bateu o martelo numa revisão que possibilita aquelas pessoas que tiveram 2 ou mais empregos ao mesmo tempo somarem essas contribuições. Olha só que absurdo que acontecia antes dessa decisão do STJ. A pessoa que tinha 2 ou mais empregos, quando ela ia aposentar, o INSS ele fazia uma média daquela atividade que ele considerava a secundária, independentemente de valor ou de tempo que a pessoa trabalhou naquela atividade, e somava com a que ele considerava ali a média principal. E isso gerava prejuízos gigantescos para aquele trabalhador que teve 2 ou mais empregos. Matheus, eu cheguei a ver casos aqui no escritório de pessoas que trabalhavam CLT numa empresa e ali abriram uma PJ como consultor ou tinham uma outra empresa e estavam contribuindo pelo mínimo nessa segunda atividade. E na hora da aposentadoria, o que o INSS fez? Ele pegou a que estava no salário mínimo e colocou ela como principal, reduzindo drasticamente a média desses salários. Só que, felizmente, o STJ bateu o martelo. E daí, agora é possível revisar a aposentadoria daquelas pessoas que têm 2 ou mais empregos. E sabe quais são as condições, Matheus? Quer falar um pouquinho das condições, né, para quem tem o direito a essa revisão? Claro, vamos lá, tá? Primeiro e mais importante, que é algo que a gente já falou em outras lives, mas muitas pessoas acabam deixando para depois e são surpreendidas com a decadência, tá? Então, esse tipo de revisão, como todas as outras, né, com aquelas pequenas exceções, você precisa ter recebido o primeiro pagamento da sua aposentadoria nos últimos 10 anos, tá? Então, fazendo aqui uma conta bem rápida, quem recebeu o primeiro pagamento em novembro de 2014 para frente, tá? Se você recebeu o seu primeiro pagamento antes de novembro de 2014, infelizmente, você caiu na decadência. Você não pode mais exercer o seu direito de buscar essa revisão. Isso é muito triste e é algo que a gente já bateu inúmeras vezes falando da decadência, falamos muito na época que nós estávamos mais direto na revisão da vida toda, e isso também incide nessa revisão, tá?
Então, se você aposentou e recebeu o seu benefício há menos de 10 anos, você pode ter direito a pedir essa revisão. Segundo passo importantíssimo. Desculpa, pode falar, Matheus. Não, perfeito. Segundo passo importantíssimo. Você tem que ter contribuído de forma concomitante, ou seja, você pagou o INSS no mesmo mês em 2 locais diferentes. Eu sempre gosto de usar o exemplo dos professores, das professoras, que geralmente de manhã dão aula numa escola e à tarde dão aula em outra escola. E na maioria das vezes você acaba pagando o INSS sobre essas duas prefeituras diferentes, essas duas escolas diferentes, aí depende de cada caso. E na grande maioria das vezes, os professores têm direito a essa revisão e nem sabem disso, nem sabem que a aposentadoria está errada, que o INSS pegou um vínculo e ignorou o outro. Então, você que teve duas contribuições de forma simultânea, você é o alvo dessa revisão e você pode ter direito a melhorar e muito o seu benefício. Revisão das atividades concomitantes. Mesmo que o STF tenha dado o STF não, o STJ, desculpa, o julgamento favorável, se aplica à decadência. Então, se você conhece o pessoal da área de saúde, da área de educação, da área de tecnologia, advogados, por incrível que pareça, muitos advogados têm direito a essa revisão, contadores, pessoas que trabalhavam como CLT e também tinham PJ, essas pessoas podem ter direito a essa revisão, que não depende do STF nem do STJ. E um detalhe importante que a gente sempre recebe de pergunta, né? Precisa entrar com o processo, já que teve a decisão lá de Brasília sobre esse assunto? Sim, precisa entrar com ação. A boa notícia é que não precisa fazer o requerimento administrativo no INSS, até porque ele vai ser negado. E por esse entendimento pacífico ali do INSS negar essa revisão, a gente já consegue entrar judicialmente direto, sem ter problemas no judiciário com isso. Perfeito. Sempre bem lembrado trazer essas informações que são importantíssimas, tá? E outro detalhe, né, Tiago? Tem muitas pessoas que têm o receio, têm o medo de pedir uma revisão da sua aposentadoria e ter seu benefício cortado, seu benefício cessado, enfim. Eu faço um alerta que todos os benefícios, quando é pedido uma revisão, é feita uma análise preliminar para ver se você se enquadra realmente nesse caso. E nessa análise que é feita pelo escritório, a gente elimina qualquer possibilidade de você ter seu benefício cortado, cessado, diminuir valor. Então, fique despreocupado quanto a isso, perfeito? Tem muitos clientes que vêm aqui em Mogi e falam assim, Matheus, melhor pingar do que secar. Eu prefiro que seja pouco, mas esteja pingando, do que não venha nada. Fique tranquilo, isso não vai acontecer. Se for realmente constatado que você tem direito à revisão, a sua chance somente é de melhorar a aposentadoria, não de perder, diminuir, nem nada do tipo. Exato, muito bem colocado, Matheus. E a Rose Gomes, ela faz uma pergunta aqui, que essa dúvida é a dúvida de muitos. E quando tivemos um emprego depois da aposentadoria, isso conta também? Senhora Rose e todos os aposentados que nos assistem, que aposentaram e continuaram trabalhando para ter uma renda a mais dentro de casa. Infelizmente, o STF decidiu no dia 26 de outubro de 2016, me lembro muito bem dessa data porque eu estava lá no STF, que não é possível fazer nada com você que aposenta e continua trabalhando e continua contribuindo para o sistema. Essas contribuições que você faz posterior à aposentadoria, elas vão ser solidárias ao sistema e você não vai ter nada em contrapartida. Isso foi decidido, não cabe mais recurso, não tem mais o que ser feito. Aquele aposentado que continuou trabalhando vai pagar o INSS e não vai ter nada em troca. Exato. Era a famosa desaposentação, né, Tiago? Exatamente, é a famosa desaposentação. Muito bem colocada. Ainda sobre a revisão das concomitantes, Matheus, eu trouxe não, né? Eu lembro de um caso muito bacana que é do marido da Alzira, que trabalhava aqui conosco. Perfeito.
ele foi um profissional de TI e prestou serviço para várias empresas como profissional de TI. E, por incrível que pareça, ele teve ali vários vínculos, né? E o INSS só fez o cálculo dele ali, pegando um vínculo e a média do segundo, e os outros deixou de lado. E o caso dele, na época ainda não tinha decisão do STJ, foi indeferido pelo juiz de primeira instância, a gente teve que recorrer, e só depois que o STJ bateu o martelo é que o tribunal confirmou esse direito. E agora, por ele ter trabalhado em vários vínculos, os atrasados são bastante significativos. E ele vai receber como precatório, salvo engano, agora no ano de 2025. É um caso que é memorável aqui para mim, porque foi de uma colaboradora nossa, né, do marido de uma colaboradora nossa, e foi um caso que a gente batalhou durante muitos anos mesmo, acho que foram mais de 5 ou 6 anos, acho que até mais, se eu não me engano, para conseguir o êxito nessa ação. Hoje, muito pelo contrário, as pessoas que entram com a revisão das atividades concomitantes, elas estão tendo um julgamento muito rápido na justiça. Por quê? Primeiro, porque o STJ já bateu o martelo e não cabe mais nenhum recurso, o STF não vai se manifestar, acabou os recursos ali do INSS. Segundo, que a própria reforma da Previdência já trouxe ali em 2019 que tem que se somar as contribuições para quem vai aposentar. E aí, com isso, o Judiciário criou um precedente unânime em que você tem o direito a somar as contribuições e revisar sua aposentadoria. Em muitos casos, para não dizer quase todos, o INSS, inclusive, acertadamente está deixando de recorrer, porque assim ele evita de prorrogar o inevitável. E aí, com isso, dá menos despesas para o judiciário. A senhora Tânia aqui, ela fala que ela tem a revisão das concomitantes aqui. Muito bacana. Muito obrigado, senhora Tânia. Sempre bom. Matheus, algo mais sobre a revisão das atividades concomitantes? Que a gente acabou não... Eu acredito que a gente esgotou a proposta nossa de hoje, que era colocar aquela pulga atrás da orelha da pessoa que está assistindo essa live, da pessoa que ouviu falar, que quer saber se tem direito a alguma revisão, sem ser a vida toda. E eu convido você que está nos assistindo, que gostou dessa live, que tem um amigo que pode se enquadrar nessas condições, algum amigo professor, enfermeiro, empresário, contador, da tecnologia, como foi o caso aqui do marido da Alzira. Então, encaminhe essa live, encaminhe para eles e fala, olha, eu acho que você pode se enquadrar nisso. Pode ser que hoje não caiba no seu caso e realmente não vá fazer muita diferença e nem sentido para você essa revisão, mas você pode estar ajudando o seu amigo, o seu parente a ter direito a melhorar a sua aposentadoria com algo que não depende do STF. Isso já foi decidido, já é definido. Então, fica esse convite, encaminhe essa live para quem possa ter direito e fica aí o nosso agradecimento para as pessoas que compareceram hoje nessa live. Amanhã temos novamente, né, Tiago, live de imposto de renda amanhã? Exatamente, amanhã tem isenção de imposto de renda. Quarta-feira teremos sobre acidentes decorrentes do trabalho, né, ações decorrentes de acidente do trabalho, melhor dizendo. Quinta-feira, sobre planejamento de aposentadoria e concessão de aposentadoria, para aqueles que vão se aposentar. E na sexta-feira, sobre regime próprio, para quem é servidor, aposentado ou pensionista. Gente, quero mais uma vez agradecer aqui pela audiência, pela confiança na ABL Advogados. Estamos lutando incansavelmente pelo direito de vocês. Por essa live, era isso. Matheus, muito obrigado mais uma vez. Tenham todos uma excelente semana, com um feriado aí no meio, né? Uma semana mais curta, mas a gente sempre à disposição. Até mais, um abraço, uma ótima semana. Fiquem bem. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.